Meu próprio filho me chamou de velho inútil durante o almoço. Apenas sorri e continuei comendo. No dia seguinte, troquei todas as fechaduras da casa. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Velho esquecido. Foi assim que minha neta me chamou, num sussurro que ecoou como um grito no meio da festa de aniversário dela, rodeada de amigos e balões coloridos. Ela disse aquilo olhando para o celular, distraída, como se eu fosse só mais um móvel antigo na sala. E eu apenas pisquei devagar, peguei meu copo de refrigerante morno e continuei sentado no canto, fingindo que não ouvi. Naquele instante, não valia a pena reagir. Mas na manhã seguinte, com a névoa ainda cobrindo as ruas estreitas de Sintra, eu me levantei cedo, arrumei minha mala velha de couro rachado, chamei um táxi e parti para a casa de veraneio no Alentejo, sem avisar ninguém, sem uma palavra de adeus. Naquele silêncio solitário, eu soube. Não eram eles que me deixavam para trás, era eu que escolhia me afastar. Meu nome é Teodoro Gaspar Mendes. Tenho 82 anos cheios de memórias, graças ao céu. Nasci em Lisboa, numa época em que a cidade cheirava a sardinha assada e ao Tejo correndo preguiçoso. Filho de pescador, comecei jovem no mar, mas acabei na carpintaria, esculpindo móveis de madeira nobre por 50 anos. Madeira é resistente, mas o orgulho de um avô suporta mais lascas do que se imagina. Casei com a Eulália, minha luz eterna, que o destino levou cedo demais. Criamos 3 filhos, o mais velho, Vasco, a do meio, Inês e o caçula Duarte. Mas era da neta de Vasco, a pequena Margarida, que eu esperava o afeto puro. Antes de mergulhar nessa narrativa, agradeço ao canal Histórias do Avô pelo espaço para contar minha vida. Peço a você que ouve para se inscrever e deixar nos comentários a vila ou cidade de onde nos escuta. Diariamente, há uma nova história esperando. Pois bem, voltando ao dia da festa. Tudo parecia festivo. Vasco trouxe a família toda, Inês veio de Faro com os gêmeos, e Duarte, sempre atarefado em Porto, mandou um presente pelo correio. A casa estava cheia de risos, cheiro de bolo de chocolate e música alta. Eu sempre insisti nessas reuniões, mesmo que doesse o corpo depois de arrumar tudo sozinho. E foi entre uma fatia de bolo e um brinde que Margarida soltou. Ah, avô, você não entende nada de redes sociais, né? Tá velho, meio esquecido para essas modernices. Ela riu, mas riso de jovem corta como navalha afiada. O pai dela, Vasco, lançou um olhar de repreensão, mas ela nem notou, já digitando no telefone. Os outros netos continuaram brincando, alheios. Eu a encarei por um segundo, respirei fundo, parti meu pedaço de bolo com o garfo e respondi baixinho. Talvez sim, minha menina, nada mais. Sem alarde, sem drama. Mas dentro de mim, algo se partiu como uma tábua velha sob peso excessivo. Terminei de comer, ajudei a limpar a mesa e à tarde me recolhi ao meu quarto no andar de cima, com vista para o jardim que eu mesmo plantara anos atrás. Sentei na poltrona estofada que Eulália adorava e fiquei ali até o lusco-fusco invadir o cômodo, pensando. A mente de um idoso não para. Acumula ecos, velho esquecido. Lembrei de quando Margarida era bebê, e eu a ninava horas a fio porque Vasco trabalhava turnos longos. Eu que lhe ensinei a montar quebra-cabeças de madeira, pacientemente, mesmo com as mãos trêmulas. E agora? Agora era isso. Naquela noite, o sono fugiu. Levantei-me à meia-noite, desci à cozinha escura, preparei um chá de camomila forte e fiquei olhando para as fotos na parede. Eulália sorrindo no nosso casamento em Cascais, os filhos crianças correndo na praia de Carcavelos. Deu-me um clique. Porque eu persistia em abrir a casa, em cozinhar para todos, em ser o porto seguro sem retribuição. A casa era minha herança, o terreno comprado com suor de décadas, tudo em meu nome. Eles vinham e iam, às vezes sem um obrigado sincero. Ao amanhecer, com o primeiro canto dos pássaros, já estava decidido. Tomei banho, vesti uma camisa de linho bege que Eulália dizia me rejuvenescer, peguei a mala do armário e arrumei o essencial. Roupas, remédios,
um álbum de fotos antigo. Chamei o táxi pelo telefone fixo, aquele aparelho que insistia em manter. O motorista, um rapaz simpático de Almada, perguntou se era viagem longa. Respondi que sim, sem detalhes. Antes do sol alto, já rumava para o Alentejo, para a casinha modesta em Évora que compráramos como refúgio anos atrás. Não era vingança, era realinhamento. Para recordar que, mesmo com rugas e cabelos brancos, eu ainda detinha as rédeas da minha paz. Passei o dia na estrada vendo a paisagem mudar de colinas para planícies douradas e, ao chegar, abri as janelas empoeiradas, deixando o ar quente entrar. Sentei no alpendre de pedra, segurando uma caneca de vinho local e pensei, vamos ver quem sente falta agora. No começo, o silêncio foi absoluto. Nem uma mensagem no celular que mal usava, nem uma ligação. Continuei minha rotina. Acordava ao nascer do sol, cuidava do pequeno pomar de laranjeiras, passeava pelas ruas de Évora, comprava pão fresco na padaria da esquina. A diferença? Agora trancava a casa de Lisboa mentalmente, como se tivesse mudado as chaves da alma. Sabia que, acostumados ao meu acolhimento incondicional, logo estranhariam o vazio. Foi numa quarta-feira chuvosa que o primeiro sinal veio. Uma ligação de Vasco, voz apressada. Pai, onde você está? A casa em Lisboa está fechada, ninguém atende. Eu do alpendre em Évora, respondi calmamente. Estou bem, filho. Resolvi descansar um pouco. Ele insistiu, perguntou se era saúde, se precisava de algo. Desliguei sem mais explicações, não por raiva, mas para testar até onde ia o incômodo. Vasco sempre achara que eu era parte da mobília familiar, disponível a qualquer hora. Eu permitira isso por amor excessivo, confundindo afeto com submissão. Permiti interrupções, correções e, por fim, ser rotulado como esquecido. Ele não voltou a ligar naquele dia. À noite, uma mensagem de Inês. Pai, Vasco disse que você sumiu. Tudo ok? Li, respirei, apaguei sem responder. Silêncio educa mais que discursos. No sábado foi Duarte quem apareceu, mas não em Évora. Ele foi à casa de Lisboa, conforme soube depois. Bateu na porta, tocou a campainha insistentemente. Gritou meu nome. Vizinhos contaram mais tarde. Ele veio com os filhos, carregando uma cesta de frutas, talvez para disfarçar. Quando ninguém abriu, os meninos questionaram. O avô não tá? E Duarte, impaciente, deve ter respondido algo vago. Doeu imaginar as crianças confusas, mas era essencial. Se abrisse só por elas, tudo voltaria ao padrão. Queria respeito, não pena. Coração de avô não é de granito, mas às vezes precisa endurecer para ensinar. Naquela noite, sentei no quarto da casinha alentejana. Abri uma caixa de madeira entalhada por mim mesmo. Dentro, cartas de Eulália, desenhos dos filhos quando crianças. Um bilhete de Vasco. Pai, quando crescer, quero ser forte como você. Li aquilo com os olhos úmidos, questionando se falhara como pai. Fui severo demais? Indulgente? Envelhecer traz revisões constantes, mas fechei a caixa e disse em voz alta. Teodoro, você merece ser lembrado. No domingo fui à missa na sede Évora, algo raro ultimamente. O padre falou de gratidão aos anciãos, de não os tratar como relíquias obsoletas. Esquecer quem nos ergueu é esquecer as raízes. Aquilo me fortaleceu. Voltei à casinha sentindo que minha ausência era o remédio certo. E naquela noite, um carro parou na rua de terra em frente. Reconheci pelo ronco do motor. Era Vasco, mas não sozinho. E isso alteraria o curso das coisas. O farol cortou a escuridão do alpendre, iluminando as oliveiras ao redor. Levantei-me devagar, espiando pela janela entreaberta. Vasco desceu primeiro, seguido de um homem de paletó escuro, carregando uma maleta. Parecia cena de filme antigo, mas era real. Ficaram parados na poeira da estrada, cochichando, olhando para a casinha como quem avalia um investimento. Vasco deu um passo à frente, chamou. Pai, sou eu. Precisamos falar. A voz dele tremia levemente, sem a costumeira autoridade. Não abri de imediato. Fiquei atrás da porta, ouvindo. Então, ele confessou. Pai, é sobre a casa em Lisboa. Trouxe um notário. Meu coração acelerou. Notário? Casa? Respirei fundo, mantive a porta fechada e respondi alto. Notário para quê, Vasco? Agora é assim? Me chamar de esquecido e depois vir com papéis?
Silêncio pesado. O homem de paletó falou. Senhor Teodoro, boa noite. Sou o doutor. Rui, notário amigo da família. Não é briga, é só regularizar a propriedade. Ri internamente. Regularizar sempre começa inocente. Abri uma fresta, olhei nos olhos deles. Vasco cabisbaixo, a esposa ao fundo no carro, evitando o olhar. O doutor Rui, com a maleta aberta, mostrou documentos. É simples, senhor. Assine aqui para transferir ao Vasco. Ele precisa para um financiamento. Fiquei quieto, vendo o Vasco se remexer nervoso. Ele sempre fora assim sob pressão. Sem pressa respondi. Amanhã pensaremos. Hoje não. Fechei devagar, sem bater. Naquela noite, insone, conversei com Eulália em pensamento, olhando sua foto na mesinha. Veja onde chegamos, amor. Querem até o que construímos juntos. Decidi. No dia seguinte, iria ao cartório em Évora, não para assinar, mas para proteger. De manhã, vesti-me com esmero. Camisa branca, calça de sarja, e fui. A funcionária confirmou. A casa está só no seu nome. Pode bloquear transferências sem ordem judicial. Respondi. Façamos isso agora. Saí com o documento selado, coração sereno. À tarde, Vasco retornaria, mas eu estava pronto. O carro parou novamente, poeira subindo. Vasco e a esposa desceram, sem notário. Bateram na porta com urgência. Abri, mostrei o papel na mesa. Isso impede qualquer mudança. Vasco empalideceu. Pai, eu preciso da casa para um empréstimo. Contas acumuladas. Agora entendia. Conveniência, não afeto. Dei um passo adiante. Lembra quando te ensinei a nadar no Tejo, Vasco? Quem te carregou nas costas quando quebrou o braço? Ele baixou os olhos. Continuei. Vendi ferramentas para pagar teu colégio. E agora sou esquecido? A esposa chorava baixinho. Mostrei o bloqueio. Não assino. Minha dignidade não se vende. Eles partiram em silêncio. Naquela noite, no alpendre, senti paz verdadeira. Mas então, alguém inesperado surgiu, mudando o tom da solidão. Não era Vasco nem Inês. Era Duarte, o caçula, vindo de Porto de Trem, bagagem na mão. Pulou o portão baixo como nos velhos tempos e me abraçou forte. Pai, soube de tudo. Vasco ligou desesperado. Entramos. Servi vinho. Duarte ouviu minha versão, olhos marejados. Pai, você é o alicerce. Vasco errou feio. Conversamos até madrugada, revivendo memórias de férias em Algarve, risos com Eulália. Pela primeira vez a casinha pareceu cheia de vida real. Antes de partir, Duarte prometeu. Ligo sempre. Qualquer coisa venho. Fiquei mais leve, sabendo que nem todos me viam como relíquia. Mas na manhã seguinte, o telefone tocou. Vasco novamente, voz transformada. O telefone da casinha, antigo e empoeirado, soou como um sino distante. Atendi varrendo o quintal. Pai, sou Vasco. Voz cansada, sem ordens. Pensei muito. Fui ingrato. Aquilo na festa. Não devia. Silêncio meu, esperando. Não quero a casa. Só desculpas. Lágrimas ameaçaram meus olhos. Palavras ferem, filho, mas ações curam. Concordou. Sei. Posso vir amanhã? Só para conversar. Respondi. Venha, mas com o coração aberto. Desliguei olhando o horizonte alentejano. Percebi, a maior ausência não era física, era emocional. E naquela tarde, antes de Vasco chegar, preparei algo simbólico. Fui ao sótão, peguei uma caixa de ferramentas antigas, escolhi um formão entalhado por mim. Eulália dizia, só para momentos especiais. Limpei-o, coloquei na mesa. Quando Vasco chegou sozinho, abri o portão, olhares firmes. Sentamos na cozinha a coixar devagar. Diga por que veio. Ele. Fui tolo, pai. Correria me cegou. Esqueci quem você é. Devolveu um chaveiro antigo que dei quando ele comprou o primeiro carro. Simbolizava responsabilidade. Esqueci. Peguei. Lembrou agora. Conversa fluiu. Memórias de Lisboa antiga, festas de São João, primeira bicicleta. Vi no rosto dele arrependimento genuíno. Ao partir disse, porta aberta, filho, mas bata com respeito. Acompanhei até o carro, coração aliviado. Mas faltava algo, uma decisão final, só minha. Na manhã seguinte, acordei com o sol filtrando pelas persianas. Peguei o formão, saí para a Évora Central.
Não para Vasco, mas para visitar o cartório novamente? Não. Para o cemitério local, onde enterrei uma placa simbólica anos atrás, representando Eulália. Coloquei o formão lá. Agora tudo encaixa, amor. Voltei à casinha, sentindo o fechamento. Mas naquela tarde, campainha tocou. Alguém do passado distante. Abri e ali estava meu irmão mais novo, Firmino, sumido há décadas após briga por herança paterna. Cabelos grisalhos, mala na mão. Teodoro. Entrei no abraço relutante. Ele soube da ausência. Vim pedir perdão. Jantamos simples. Pão alentejano, queijo, vinho. Relembramos infância no bairro Alto, brigas bobas. Ao partir, não sumamos mais. Fechei o portão aberto, paz completa. Mas uma última visita pendia, ao túmulo real de Eulália, em Lisboa. Voltei para lá dias depois, chave da casa na mão, colocando-a na lápide. Portas abertas agora. E assim a história se fecha em ciclo. Agradeço ao Histórias do Avô. Inscreva-se. Compartilhe sua cidade. Histórias Novas Daily. Dias se passaram após aquela visita ao cemitério em Lisboa, e eu me vi de volta à rotina tranquila da casinha em Évora, mas com uma diferença sutil no ar que respirava. O sol do Alentejo batia mais suave nas manhãs, como se o mundo inteiro tivesse desacelerado para me acompanhar. Eu acordava com o canto dos galos distantes, preparava um café coado no fogão, a lenha que ainda guardava o cheiro de anos passados, e saía para o pomar, podando as oliveiras com tesouras enferrujadas que herdei do meu avô. Não era mais solidão forçada. Era escolha deliberada, uma paz conquistada após tantos embates internos. Mas, claro, a vida não para de tecer suas teias inesperadas. Foi numa tarde abafada, enquanto eu regava as videiras que começavam a brotar frutos tímidos, que ouvi o som de pneus rangendo na estrada de cascalho. Levantei a cabeça devagar, limpando o suor da testa com o dorso da mão, e vi um carro desconhecido. Um utilitário cinza, com placas de faro, parando bem em frente ao portão de ferro forjado que eu mesmo consertara anos atrás. Desci a mangueira com cuidado, apoiei-a no tronco de uma figueira e caminhei até lá, curioso, mas sem pressa. Do carro desceu Inês, minha filha do meio, com o cabelo preso num coque desalinhado e uma expressão que misturava preocupação e determinação. Atrás dela, os gêmeos, Tomás e Sofia, já com 12 anos, saíram correndo carregando mochilas cheias de desenhos e doces caseiros. "Pai!" gritou Inês abrindo o portão sem esperar convite, e veio me envolver num abraço apertado que cheirava a sal do mar algarvio. Os gêmeos se jogaram nas minhas pernas, tagarelando sobre a viagem longa e como sentiam falta dos meus contos de pescador. Eu sorri pela primeira vez em dias, sentindo o peito se aquecer com aquela invasão bem-vinda. Não era como as visitas forçadas de Vasco. Aqui havia genuína alegria, sem segundas intenções. Entramos todos, e enquanto eu preparava sumo de laranja fresca espremida na hora, Inês sentou à mesa de madeira rústica, tamborilando os dedos no tampo como fazia quando era menina e tinha algo engasgado na garganta. "Pai, eu não vim só para ver como você tá." Duarte me contou tudo pelo telefone, sobre o bloqueio da casa, as brigas com Vasco e aquela história da neta te chamando de esquecido. Os gêmeos, alheios, brincavam no quintal com uma bola velha que encontraram no celeiro. Eu servi o sumo, sentei-me à frente dela e cruzei os braços, esperando o resto. Eu fiquei furiosa com Vasco, sabe? Ele sempre foi o mais ambicioso, achando que tudo é dele por direito. Mas eu vim porque, bem, eu também errei. Eu me afastei demais com o trabalho na clínica, as crianças, a vida em Faro. Deixei você sozinho com as festas e as responsabilidades. As palavras dela saíram como um rio represado, e eu vi nos olhos castanhos, iguais aos da mãe, um brilho de arrependimento que não se finge. Não respondi de imediato. Em vez disso, levantei-me e fui até a despensa, pegando um pote de mel silvestre colhido das colmeias vizinhas. Coloquei na mesa e disse, com voz baixa, mas firme: "Inês, erros são como essas abelhas. Picam, mas produzem algo doce se a gente souber lidar. Eu não fugi para o Alentejo por raiva de vocês todos. Foi para me lembrar de mim mesmo." Ela assentiu, provando o mel com o dedo, e começamos a conversar de verdade sobre as pequenas coisas que constroem pontes.
As noites em que eu a levava para ver, as estrelas no Cabo da Roca, as receitas de Eulália que ela ainda tentava recriar sem sucesso. Os gêmeos entraram correndo, suados e felizes, pedindo para eu contar a história do pescador que lutou com um polvo gigante no Tejo, uma que eu inventara para eles anos atrás. E assim, a tarde se estendeu num tapete de risos e memórias, até o sol se pôr atrás das colinas ondulantes, tingindo o céu de laranja e roxo. Quando Inês e as crianças foram embora, prometendo voltar no fim de semana seguinte, eu me sentei no alpendre com uma taça de vinho tinto local, refletindo sobre como o afastamento havia paradoxalmente aproximado quem realmente importava. Mas o universo, caprichoso, não me deixaria descansar por muito tempo. Na manhã seguinte, enquanto eu caminhava pelo mercado de Évora, comprando queijos frescos e azeitonas temperadas com ervas do monte, meu celular, aquele aparelho simples que mal usava, vibrou no bolso da calça. Era uma mensagem de Margarida, a neta que desencadeara tudo com suas palavras descuidadas. Avô, onde você tá? Pai disse que sumiu, preciso falar urgente. Meu coração deu um salto, misturando mágoa residual com uma pitada de esperança. Não respondi na hora. Em vez disso, continuei o passeio, parando numa banca de artesanato para admirar pulseiras de cortiça entalhadas à mão. Só à tarde, de volta à casinha, enviei uma resposta curta. Estou em Évora. Se quiser vir, a porta está aberta. Mas bata com carinho. Não esperava que ela aparecesse tão rápido, mas no dia seguinte, ao entardecer, um autocarro parou na estrada principal, e dela desceu Margarida, com uma mochila nas costas e o rosto corado pelo sol. Ela caminhou os últimos metros, hesitante, como uma gazela aproximando-se de um lago desconhecido. Eu a vi da janela da cozinha, onde preparava um ensopado de borrego com legumes do pomar, e saí para recebê-la. Avô! Começou ela, parando a uns passos do portão, torcendo as mãos. Eu fui uma idiota naquela festa. Chamei você de esquecido sem pensar. Foi só para impressionar os amigos, mas doeu em você, né? Seus olhos grandes e expressivos como os de Vasco quando jovem estavam úmidos. Eu abri o portão devagar, gesticulei para ela entrar e a levei para o quintal, onde sentamos num banco de pedra sob a parreira. Margarida, palavras são como sementes, plantam e crescem para o bem ou mal. Você plantou uma que me fez refletir sobre meu lugar no mundo. Ela chorou baixinho, contando como se sentia pressionada pela vida online, pelos likes e comentários, esquecendo o real. Eu a ouvi sem interromper. Depois, contei histórias da minha juventude em Lisboa, das noites dançando fado nos becos da Alfama, de como Eulália me conquistara com um simples olhar numa festa de São João. Aos poucos, o choro deu lugar a risos, e ela me mostrou fotos no celular de desenhos que fizera inspirados nas minhas entalhes de madeira. Jantamos o ensopado juntos e pela primeira vez vi nela não só a neta mimada, mas uma jovem buscando seu caminho. Quando a acompanhei até o ponto do autocarro à noite, sob um céu estrelado que parecia infinito, ela me abraçou forte e sussurrou: Obrigada por não me esquecer, avô. Voltei para casa com o coração mais leve, mas sabendo que reconciliações assim exigem cultivo constante, como as videiras que podava todos os dias. Os dias seguintes fluíram num ritmo sereno, pontuados por ligações de Duarte, contando novidades do porto. Ele abrira uma pequena loja de vinhos artesanais e queria minha opinião sobre rótulos inspirados em pescarias antigas. Firmino, meu irmão, mandou uma carta à moda antiga, com selos de aves migratórias, propondo uma viagem juntos para revisitar o bairro alto onde crescemos. Até Vasco ligava esporadicamente, com voz mais humilde, falando de planos para quitar dívidas sem tocar na herança. Mas numa quinta-feira nublada, enquanto eu consertava uma janela empenada da casinha com martelo e pregos, um envelope oficial chegou pelo correio, selado pelo cartório de Lisboa. Meu pulso acelerou ao abri-lo. Era uma notificação de que Vasco tentara contestar o bloqueio da propriedade, alegando incapacidade emocional minha para gerir bens. O golpe baixo me pegou de surpresa, como uma onda traiçoeira no mar que eu conhecera tão bem. Sentei-me na escada, o papel tremendo nas mãos, e senti a raiva borbulhar misturada à decepção. Ainda não aprendeu, murmurei para mim mesmo. Liguei para Inês na hora, contando o ocorrido, e ela explodiu em indignação.
Vou falar com ele agora. Isso é loucura. Mas eu a contive. Não, filha, deixe que eu resolvo. É hora de uma conversa final, olho no olho. Marquei um encontro em Lisboa para o fim de semana, voltando à casa principal que tanto simbolizava. Cheguei cedo, arrumei o jardim negligenciado durante minha ausência, podando roseiras que Eulália plantara. Vasco apareceu pontual, mas sozinho, com olheiras profundas e ombros curvados. Sentamos na sala de estar, rodeados de móveis que eu entalhara décadas atrás. Por quê, filho? Achei que tínhamos passado disso. Ele baixou a cabeça, confessando. Pai, as dívidas. O banco pressiona. Pensei que era o único jeito. Eu respirei fundo. Peguei uma foto antiga da família na praia de Sesimbra e a mostrei. Veja isso. Aqui não havia dívidas, só união. Você trocou isso por papéis? Lágrimas rolaram no rosto dele, e pela primeira vez vi o homem quebrado por trás da ambição. Me ajude a consertar, pai. Não foi fácil, mas decidimos juntos. Eu o ajudaria com um empréstimo pessoal, do meu fundo de poupança modesto, mas a casa permaneceria intocada. Saímos dali não como inimigos, mas como aliados cautelosos, marcando um jantar familiar em breve. De volta a Évora, refleti no alpendre sobre como o perdão não é fraqueza, mas ferramenta afiada. E foi aí que uma ideia brotou. Por que não transformar a casinha alentejana num refúgio para a família toda, com regras de respeito mútuo? Convidei todos para um fim de semana lá, cozinhando migas alentejanas e contando lendas locais ao redor de uma fogueira. Eles vieram. Vasco hesitante, Inês animada, Duarte com vinhos, Margarida com violão. As noites se encheram de fados improvisados, risos das crianças ecoando pelas planícies e conversas profundas sobre o que realmente importa. Pela primeira vez, senti que o esquecido se tornara o centro, não por força, mas por escolha coletiva. Mas o destino, sempre imprevisível, trouxe uma reviravolta numa manhã de nevoeiro. Uma carta anônima chegou, com recortes de jornal antigos sobre um segredo familiar que eu pensara enterrado. Algo envolvendo meu pai pescador e uma dívida não quitada, que poderia afetar a herança. Meu coração disparou ao lê-la, questionando quem enviara e por quê. Liguei para Firmino, o irmão que reaparecera, e sua voz tremeu. Teodoro, precisamos conversar sobre o passado. Há coisas que não contei. Marquei um encontro urgente em Sintra, numa tasca velha onde crescéramos, sentindo que a paz recente era só o prelúdio de uma tempestade maior. Ao chegar lá, o ar úmido da serra envolvia tudo, e Firmino esperava com uma pasta amarelada nas mãos. Olhos evasivos. Irmão, nosso pai não era só pescador. Ele contraiu dívidas com contrabandistas nos anos 50, e há documentos que provam que parte da casa em Lisboa foi comprada com dinheiro sujo. O choque me deixou mudo por minutos, enquanto o fado ao fundo na tasca ecoava melancólico. Por que agora? Zrenia perguntei. Ele confessou. Alguém descobriu, talvez Vasco, investigando para o cartório, mas eu guardei provas para proteger você. Juntos examinamos os papéis, recibos antigos, cartas cifradas, um mapa rabiscado do Tejo com rotas secretas. Decidimos investigar mais, visitando velhos conhecidos em Alfama que ainda se lembravam da época. Um deles, um marinheiro aposentado chamado Joaquim, confirmou. Teu pai pagou tudo, Teodoro. Foi calúnia de rivais. Aliviado, mas abalado, voltei a Évora com Firmino ao lado, fortalecendo o laço fraterno. Aquela revelação nos uniu mais, e compartilhamos com a família, transformando o segredo em lição sobre raízes imperfeitas. Margarida, fascinada, começou a pesquisar a história familiar para um projeto escolar, virando o esquecido em herói de narrativas. Os dias no Alentejo ganharam novo vigor, com visitas frequentes e planos para restaurar a casinha juntos. Numa noite de luar cheio, ao redor da fogueira com todos, contei a verdadeira saga do meu pai, entrelaçando com lendas alentejanas de mouros encantados. O riso e as lágrimas misturadas selaram o ciclo, provando que famílias se refazem como madeira entalhada, lasca por lasca, até formar algo belo. E se você ouviu até aqui, agradeço de coração. Inscreva-se no Histórias do Avô, comente sua terra natal e ajude a espalhar essas vivências que unem gerações. As noites ao redor da fogueira no Alentejo
se tornaram um ritual quase sagrado, com o crepitar das lenhas ecoando pelas planícies, como um hino à reconciliação lenta. Mas Firmino e eu, após aquela revelação em Sintra, decidimos que era hora de cavar mais fundo no passado, não por mera curiosidade, mas para selar de vez as fendas que o tempo havia aberto. Summertin, Sumordom. Ele ficou hospedado na casinha por uma semana inteira, dormindo no quarto de hóspedes que cheirava a alfazema seca, e juntos traçamos um plano improvisado. Voltaríamos a Lisboa não como turistas, mas como detetives amadores de nossa própria linhagem. Teodoro, esses papéis velhos são como fantasmas. Melhor exorcizá-los antes que assombrem os netos, disse ele uma manhã, enquanto untávamos pão com azeite virgem e figos maduros colhidos do quintal. Concordei com um aceno, sentindo uma energia renovada nas veias, como se os 82 anos fossem só um número rabiscado num calendário esquecido. Empacotamos a pasta amarelada, pegamos o carro de Firmino, um velho Citroën que rangia como ossos antigos, e rumamos para na capital, parando no caminho em Beja para um almoço de gazpacho gelado e conversas sobre os verões da nossa juventude quando corríamos descalços pelas praias da costa da Caparica, caçando caranguejos e sonhando com aventuras além-mar. Chegando a Lisboa, o ar salgado do Tejo nos recebeu como um velho amigo, e fomos direto para o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, um edifício imponente que guardava segredos da nação inteira. Com a ajuda de uma arquivista simpática, de óculos grossos e sotaque nortenho, mergulhamos em rolos de microfilme e caixas poeirentas, procurando registros de transações dos anos 50. Horas se passaram entre pilhas de documentos amarelados, com cheiro de mofo de história, até que encontramos um recibo assinado pelo nosso pai. Uma quitação total de dívidas com um armador de Setúbal, provando que as calúnias eram infundadas, provavelmente espalhadas por inveja de concorrentes no porto. Veja só, Firmino, nosso velho era honesto até o osso, exclamei baixinho na sala silenciosa, sentindo um alívio que se espalhava como vinho derramado. Ele riu, batendo no meu ombro. E nós tolos carregando essa sombra por décadas. Saímos dali com cópias autenticadas e, para celebrar, fomos a uma tasca em Mouraria, pedindo petiscos de polvo, alagareiro e copos de vinho verde fresco, brindando ao pai que nos dera não só vida, mas integridade. Mas a viagem não parou aí. Decidimos visitar o antigo cais onde ele trabalhava, agora transformado em zona turística, com barcos de cruzeiro e lojas de souvenirs. Caminhamos pelo calçadão, o sol refletindo nas águas agitadas, e Firmino parou de repente, apontando para uma placa discreta. Aqui era o armazém dos contrabandistas. Contou então uma história que eu desconhecia. Nosso pai havia recusado uma oferta ilícita, preferindo a pobreza honrada, o que gerara inimizades que ecoavam até hoje na carta anônima. Quem enviou isso queria nos dividir de novo, concluiu ele. E eu, olhando o horizonte onde o Tejo se encontrava com o Atlântico, senti que o ciclo se fechava, mas abria portas para narrativas novas. De volta a Évora, compartilhei as descobertas com a família via chamadas de videocoletivas. Vasco escutando atento, Inês anotando detalhes para um álbum genealógico, Duarte sugerindo transformar em podcast sobre heranças portuguesas e Margarida, empolgada, propondo um documentário curto com filmagens no Tejo. Avô, isso é material para o TikTok histórico. Riu ela, e pela primeira vez não me senti alheio às modernices. Em vez disso, gravei um vídeo curto com ela, contando a saga do pai pescador sob o sol alentejano, com oliveiras ao fundo como testemunhas mudas. O vídeo viralizou entre amigos dela, trazendo comentários de jovens de todo o país, de Braga a Faro, compartilhando suas próprias raízes familiares. Mas nem tudo era calmaria. Numa tarde de ventania que sacudia as janelas da casinha, recebi uma ligação inesperada de Joaquim, o marinheiro aposentado de Alfama que nos ajudara. Voz rouca pelo telefone. Teodoro, cuidado! Aquele anônimo não parou. Mandou cartas para outros velhos do porto, espalhando boatos semelhantes. Meu estômago revirou. Era como se o passado se recusasse a ficar enterrado, transformando-se numa teia que envolvia não só nós, mas uma rede de antigas amizades. Liguei para Firmino, que já estava de volta ao seu apartamento em Cascais,
e juntos bolamos um contra-ataque. Publicaríamos uma carta aberta no jornal local de Setúbal, desmascarando as mentiras com as provas do arquivo. Vamos virar detetives de verdade, brincou ele. Mas por trás do humor havia determinação. Recrutei Margarida para ajudar na redação. Ela, com sua fluência digital, transformou os fatos em uma narrativa cativante, misturando fotos antigas digitalizadas e mapas interativos. Enviamos para o Correio da Manhã e dias depois o artigo saiu. Herdeiros desenterram verdade sobre pescador honrado, com nossa foto na capa regional. As reações foram uma avalanche. Ligações de parentes distantes, e-mails de historiadores amadores, até uma proposta de um museu marítimo em Lisboa para expor os documentos. Vasco, surpreendendo a todos, ofereceu-se para financiar a moldura das relíquias, dizendo: "Pai, isso une a gente mais que qualquer herança material." Inês veio de Faro com os gêmeos para uma expedição familiar ao museu, onde passamos o dia entre âncoras enferrujadas e diários de bordo, as crianças fascinadas com contos de tempestades e tesouros perdidos. Duarte trouxe garrafas de vinho rotuladas com o nome do avô, pescador honrado, e brindamos no jardim do museu, o sol poente pintando o tejo de ouro. Mas no meio dessa efervescência, uma sombra pessoal surgiu. Sonhei com Eulália pela primeira vez em meses, ela no nosso antigo quintal em Sintra, podando rosas e sussurrando: "Teodoro, não esqueça de regar as raízes mais profundas." Acordei suado, interpretando como um chamado para revisitar nosso antigo ninho de amor. A casa de veraneio em Colares, abandonada desde sua partida. Sozinho, peguei o trem para lá, a viagem serpenteando pelas serras verdejantes, memórias fluindo como riachos. Chegando, o portão rangeu ao abrir, o jardim selvagem com ervas daninhas entrelaçando as pedras. Entrei na casa poeirenta, o ar parado cheirando a saudade, e comecei a limpar devagar, varrendo folhas secas, lavando janelas embaçadas. Encontrei uma caixa escondida no sótão. Cartas dela para mim durante minhas viagens de carpinteiro. Palavras de afeto que aqueceram o peito frio. Sentei no chão de madeira rangente, lendo-as à luz fraca, lágrimas silenciosas caindo sobre o papel amarelado. "Meu amor, a casa espera por ti como eu espero", escrevi a ela. Decidi então revitalizar o lugar, transformando-o num ateliê de entalhe para netos e bisnetos, ensinando a arte que me sustentara. Convidei Margarida primeiro. Ela veio num fim de semana chuvoso, trazendo ferramentas modernas e ideias frescas. Juntos, esculpimos uma escultura de um barco em miniatura, simbolizando a jornada familiar, rindo de lascas voando e dedos machucados. "Avô, você não é esquecido, é lendário", disse ela, postando fotos no Instagram que atraíram seguidores de artesãos de todo o Alentejo e além. Firmino juntou-se depois, trazendo madeira de sobreiro, colhida sustentavelmente, e passamos noites debatendo designs inspirados em lendas lusitanas, como o Adamastor de Camões. Vasco apareceu inesperado, com ferramentas próprias, admitindo: "Pai, aprendi a entalhar respeito com você." O ateliê ganhou vida, com exposições informais na vila, vendendo peças para turistas e locais, os lucros indo para um fundo de preservação do Térgio. Inês trouxe os gêmeos para oficinas infantis, onde eles moldavam argila em formas de peixes, gritando de alegria ao verem suas criações secarem ao sol. Duarte organizou um evento com vinho e fado, convidando músicos locais para noites memoráveis sob as estrelas da serra. Mas numa madrugada insone, enquanto polia uma peça de sobreiro que representava Eulália como sereia do mar, ouvi batidas na porta da casa em Colares. Não era família, mas um estranho de chapéu largo, voz grave. "Senhor Mendes, sou repórter do Público. Ouvi sobre sua saga familiar e quero entrevistá-lo." Hesitei, mas abri, servindo café forte e contando tudo, desde o esquecido na festa até as descobertas no arquivo. A entrevista saiu nacional, titulando "Do esquecimento à lenda. Um avô redescobre raízes portuguesas, gerando ondas de solidariedade. Cartas de idosos semelhantes, convites para palestras em centros culturais de Porto e Coimbra." Margarida gerenciou a repercussão online, criando um canal no YouTube chamado Entalhes da Memória, onde eu narrava episódios da vida,
misturando carpintaria com lições de resiliência. Os vídeos acumularam visualizações, comentários de emigrantes em Brasil e Canadá compartilhando saudades semelhantes. Firmino co-apresentava alguns, adicionando humor fraterno, transformando nossas brigas passadas em anedotas leves. Vasco, redimido, patrocinou equipamentos melhores dizendo: Pai, isso é sua herança viva. Inês editava os clipes. Os gêmeos apareciam como assistentes mirins. Duarte fornecia trilhas sonoras com músicas tradicionais. O canal cresceu, atraindo parcerias com artesãos de madeira e Açores, expandindo para lives sobre folclore lusitano. Numa transmissão ao vivo de uma feira em Évora, um espectador anônimo confessou ser o remetente da carta. Um descendente de rivais do pai, arrependido após ler o artigo. Queria dividir, mas unir vocês, escreveu. Perdoei publicamente, virando o veneno em lição. A família se reuniu para celebrar o 1000º inscrito, com um banquete de cataplana de marisco e danças ao som de viola campaniça. Ali, entre abraços e toasts, percebi que o velho esquecido se tornara o tecelão de uma tapeçaria familiar indestrutível, tecida com fios de perdão, descoberta e amor renovado. Mas o destino, sempre um narrador astuto, preparava uma curva inesperada. Uma oferta de uma editora lisboeta para transformar tudo num livro ilustrado, Lascas do Tempo, com prefácio de um historiador famoso. Aceitei, convidando Margarida para coescrever, misturando minha voz rouca com sua juventude vibrante. As páginas fluíram como o Tejo, capítulos sobre pescas noturnas, entalhes sob luar, reconciliações ao amanhecer. Lançamento marcado para o São Martinho, com castanhas assadas e vinho novo, prometendo unir não só a família, mas uma nação de leitores em busca de raízes. E se essa jornada ressoa em você, partilhe nos comentários sua própria lasca de memória. Inscreva-se no Histórias do Avô para mais contos que entrelaçam o ontem com o amanhã. O lançamento de Lascas do Tempo aconteceu numa livraria acolhedora no Chiado, em Lisboa, no dia de São Martinho, com o cheiro de castanhas assadas misturando-se ao aroma de livros novos e vinho novo derramado em copos de vidro simples. A multidão era uma salada improvável. Velhos pescadores de Setúbal com mãos calejadas, jovens bloggers de óculos modernos vindos de Coimbra, historiadores de gravata desalinhada da Universidade do Porto e até um grupo de emigrantes retornados do Brasil que tinham lido sobre o livro em fóruns online. Margarida, ao meu lado no pequeno palco improvisado de caixotes de madeira, ajustava o microfone com nervosismo, enquanto eu, com a camisa de linho amarrotada pelo abraço de Firmino momentos antes, olhava para aquela plateia e sentia um formigamento. Nas pontas dos dedos. Não de medo, mas de uma vitalidade que eu pensava ter perdido nas dobras dos anos. Boa noite a todos, eu comecei, voz rouca ecoando pelo espaço apertado. Este livro não é só tinta no papel, é o eco de ondas no Tejo, de marteladas na madeira, de silêncios que se transformaram em gritos de reconciliação. A plateia aplaudiu e Margarida leu trechos selecionados, sua voz jovem entrelaçando-se às minhas memórias como videiras num muro antigo. Vasco, na primeira fila, segurava um exemplar autografado como se fosse um tesouro frágil, seus olhos evitando os meus por um instante, talvez recordando as dívidas que quase nos separaram. Inês, com os gêmeos sentados no colo, sorria orgulhosa, sussurrando para eles que o avô era agora um autor famoso. Duarte circulava entre os convidados, oferecendo garrafas do seu vinho pescador honrado, rotuladas com ilustrações que Margarida desenhara, inspirada nas minhas entalhes. Firmino, encostado na parede ao fundo, piscava para mim com cumplicidade, como nos tempos de moleques correndo pelas ruas empedradas do bairro Alto. O evento se estendeu além do horário, com sessões de autógrafos que viraram conversas profundas. Uma senhora de Faro contou como o livro a fez reatar com o irmão afastado por uma herança mal resolvida. Um rapaz de Braga perguntou sobre técnicas de entalhe para um projeto escolar. Até um repórter do Público, o mesmo que me entrevistara em Colares, gravou um podcast ali mesmo, misturando risos com reflexões sobre o envelhecimento em Portugal moderno. Saímos dali carregados de livros vendidos e corações cheios, rumando para uma ceia improvisada numa tasca vizinha,
onde pedimos a sorda de marisco e guitarras para um fado improvisado. Eu mesmo cantei uma moda alentejana, voz trêmula, mas sincera, sobre raízes que se entrelaçam no solo seco. Mas o sucesso do livro trouxe ventos inesperados, como uma carta da editora dias depois, propondo uma turnê por terras lusitanas e além, palestras em bibliotecas de Porto, Faro e Madeira, e quem sabe uma extensão para comunidades portuguesas em Paris e Toronto. Teodoro, você virou embaixador das memórias coletivas, brincou Firmino ao telefone, enquanto eu, na casinha de Évora, regava as oliveiras com mangueira velha. Ponderava se aos 82 anos ainda tinha fôlego para aeroportos e hotéis. Margarida insistiu. Avô, isso é a continuação da saga. Vamos juntos, eu cuido das redes. Aceitei, embalado pela empolgação dela, e assim começou uma odisseia que me levou de comboio para o norte, parando em estações antigas como a de São Bento, onde contei trechos do livro para um grupo de estudantes de história, misturando anedotas sobre o Tejo com lendas de dragões nas serras do Gerês. Em Faro, na Biblioteca Municipal à beira-mar, Inês juntou-se a nós, trazendo os gêmeos que desenhavam barcos de papel enquanto eu falava de pescarias noturnas. Ali, uma surpresa. Joaquim, o marinheiro de Alfama, apareceu de surpresa, contando variantes das histórias do meu pai, transformando a palestra numa roda de contos viva, com o público rindo de episódios de contrabando falhado e amores à beira-rio. Duarte nos encontrou na Madeira, voando de Porto com caixas de vinho para um evento num auditório com vista para o Atlântico Furioso, onde falei sobre entalhes inspirados em levadas e bananais. E uma plateia de madeirenses emigrados chorou ao recordar saudades semelhantes. Mas foi em Paris, na embaixada portuguesa, que o inesperado se desdobrou. Entre lusodescendentes nostálgicos, um homem de terno elegante se aproximou após a leitura, apresentando-se como descendente de um dos rivais do meu pai nos anos 50. Seu livro me fez pesquisar arquivos franceses, disse ele, voz baixa no salão iluminado por lustres. E descobri que meu avô foi quem espalhou os boatos. Por ciúme de um amor perdido, Eulália, sua esposa, que ele cortejara antes. Meu coração parou. Por um instante, o copo de vinho tremendo na mão. Eulália, minha luz envolvida num triângulo que eu desconhecia. Ele mostrou fotos antigas. Ela jovem, rindo numa festa em Setúbal, ao lado de um rapaz que se parecia com ele. Não era traição, explicou. Foi antes de vocês se conhecerem. Mas o rancor dele durou décadas, envenenando gerações. Firmino, que me acompanhara nessa etapa, apertou meu ombro. Mais uma lasca para o tempo, irmão. Voltei a Évora abalado, mas não. Destruído. Em vez disso, adicionei um capítulo extra à edição revisada do livro, intitulado Amores Esquecidos no Tejo, transformando a revelação em ponte para entender melhor o perdão. Margarida filmou uma live sobre isso no canal Entalhes da Memória, debatendo com seguidores sobre segredos familiares que moldam destinos, e os comentários explodiram. De uma avó em Toronto contando sobre um noivado quebrado nos Açores, a um jovem, em Luanda, ligando raízes angolanas a Portugal. Vasco, ao saber, ligou arrependido. Pai, se soubesse, nunca teria contestado a herança. Era eco desse passado. Marcamos uma reunião familiar em Colares, na casa revitalizada, onde agora o ateliê fervilhava com ferramentas e lascas voando. Ali, ao redor de uma mesa com pão de milho e queijo da serra, compartilhamos a nova descoberta. Os gêmeos desenhando triângulos amorosos imaginários, enquanto ríamos da ironia do destino. Duarte propôs um rótulo especial de vinho, Amor Envelhecido, com notas de sal marinho e especiarias. Inês, sempre prática, sugeriu terapia familiar online, mas eu recusei. A vida é a melhor terapeuta. Basta entalhar as bordas afiadas. A turnê continuou para Toronto, voando sobre o Atlântico que meu pai navegara em sonhos. E lá, numa biblioteca, comunitária cheia de sotaques misturados, contei a história ampliada, com um descendente parisiense aparecendo virtualmente para um painel de reconciliação transatlântica. A plateia, composta de luso-canadianos com olhos marejados, aplaudiu de pé, e uma editora local ofereceu tradução para inglês, expandindo Lascas do Tempo para Shavings of Time. De volta a Portugal, parei em Sintra,
para uma caminhada solitária pela Serra Nevoenta, visitando o Palácio da Pena como turista em minha própria terra, refletindo sobre como um simples esquecido na festa de Margarida desencadeara essa avalanche de redescobertas. Firmino me encontrou lá, trazendo um piquenique de pastéis de bacalhau e vinho da colheita. E sentados num banco com vista para castelos, envoltos em bruma, planejamos o próximo passo. Um documentário filmado por Margarida, misturando entrevistas com reconstruções dramáticas de pescarias antigas, financiado por crowdfundings no canal. Joaquim juntou-se como consultor, contando anedotas picantes sobre o Tejo dos anos 50, enquanto Vasco, agora parceiro no ateliê, entalhava props para as cenas. Inês editava roteiros com os gêmeos, sugerindo twists infantis. Duarte compondo a trilha sonora com sons de ondas e martelos. O projeto ganhou forma numa primavera chuvosa em Évora, com filmagens no pomar onde oliveiras antigas serviam de cenário para flashbacks poéticos. Mas durante uma cena noturna, iluminada por lanternas tremeluzentes, uma tempestade desabou, forçando-nos a abrigar no celeiro. Ali, encharcados e rindo, compartilhamos histórias não contadas. Vasco confessou um amor juvenil não correspondido que o tornara amargo. Inês revelou medos de envelhecer sozinha após o divórcio. Duarte admitiu dúvidas sobre seu negócio de vinhos. Eu ouvia entalhando uma peça improvisada na madeira úmida, percebendo que o documentário não era só sobre o passado, mas sobre curar o presente. Margarida capturou tudo na câmera, virando o improviso em coração do filme. O lançamento online coincidiu com o verão, viralizando em plataformas como o YouTube e TikTok, atraindo convites para festivais em Sundance e Cannes. Imagine eu, um carpinteiro alentejano, pisando tapetes vermelhos. Firmino brincava. Teodoro, de esquecido essa estrela de cinema. Mas o verdadeiro clímax veio numa projeção privada em Lisboa, no Cinema São Jorge, com a família toda na plateia. Lágrimas misturadas a aplausos e, no final, um abraço coletivo que selou feridas antigas. Agora, de volta à casinha, regando videiras sob um sol poente, planejo o próximo capítulo. Talvez uma viagem coletiva para as raízes em Setúbal, reconstruindo o barco do pai como símbolo flutuante de união. E se essa tapeçaria de lascas ressoa no teu peito, partilha nos comentários uma memória tua, inscreve-te no Histórias do Avô para Fios que Tecem o Amanhã com o Ontem, e ajuda a espalhar essas vivências que cruzam oceanos e gerações. A projeção privada no Cinema São Jorge marcou o ápice daquela fase, com o documentário Ondas Entalhadas piscando na tela grande, imagens granuladas do Tejo dos anos 50, intercaladas com close-ups das minhas mãos calejadas, moldando madeira sob a luz. Alentejana, mas o eco dos aplausos ainda ressoava no meu peito, quando, semanas depois, uma proposta inesperada chegou via e-mail da editora. Adaptar o livro e o filme para uma série de podcasts, narrados por atores famosos, com episódios temáticos, sobre heranças lusitanas perdidas, desde os navegadores quinhentistas até os emigrantes do século XX. Margarida, sempre à frente com sua tela iluminada, saltou de alegria na cozinha da casinha em Évora, onde estávamos provando um ensopado de coelho com ervas do monte que eu colhera ao amanhecer. Avô, imagine a sua voz misturada com sons de ondas e faros. Vamos gravar os primeiros aqui, no pomar, com os pássaros como coro. Aceitei relutante no início, mas animado pela visão dela. Gravamos o piloto numa tarde de brisa quente, eu sentado num tronco de sobreiro, contando sobre o triângulo amoroso, revelado em Paris, enquanto Duarte manipulava microfones improvisados e Inês adicionava efeitos sonoros de gaivotas gravadas no Algarve. Firmino, o irmão agora inseparável, contribuiu com anedotas picantes sobre cortejos antigos em Cascais, transformando o podcast em um mosaico de vozes familiares, não só minha. Vasco, surpreendendo com sua evolução, narrou o episódio sobre dívidas e redenção. Voz grave confessando erros, como se estivesse em confissão na sede Lisboa. Os episódios foram ao ar numa plataforma nacional, Eco das Raízes, e logo ecoaram em rádios comunitárias de Trás-os-Montes a Timor-Leste,
com ouvintes enviando áudios de suas próprias sagas, um pescador de Peniche falando de naufrágios herdados, uma costureira de Viana do Castelo sobre amores cruzados com o Minho. Mas o sucesso trouxe sombras sutis, mensagens anônimas no canal do YouTube, questionando a veracidade das histórias, alegando que o pescador honrado era mito romantizado. Joaquim, o velho marinheiro, ligou de Alfama, voz rouca pelo cigarro. Teodoro, esses cães latem porque a caravana passa. Vamos desenterrar mais provas. Tenho um baú no sótão com diários de bordo. Marquei uma ida a Lisboa, pegando o comboio da madrugada que serpenteava pelas planícies douradas, chegando ao caos urbano com o sol nascendo sobre o Cristo Rei. No apartamento apertado de Joaquim, entre redes de pesca penduradas e fotos desbotadas de marés altas, abrimos o baú enferrujado, páginas amareladas com anotações em caligrafia tremida, registrando transações honestas e recusas a propostas sombrias. Inclusive uma carta rejeitando o cortejo ao avô do homem parisiense, escrita pelo meu pai com tinta borrada pela umidade do rio. Aqui está a verdade crua, murmurou Joaquim. E decidimos digitalizar tudo para um episódio especial do podcast, intitulado Diários Submersos, com Margarida editando narrações dramáticas e efeitos de água correndo. O episódio dissipou as dúvidas, gerando uma onda de apoio. Associações de pescadores em Aveiro convidaram-me para uma homenagem onde cheguei de barco pelo canal, recebido com fogos e sardinhas grelhadas, contando ao vivo para uma multidão de bonés salpicados de sal. Firmino veio junto, trazendo o Citroën lotado de vinhos para distribuir. E ali, no cais ventoso, reencontramos primos distantes de Leiria, que adicionaram ramificações à árvore genealógica. Uma tia-avó que fugira para o Brasil nos anos 30, levando segredos de receitas de arroz de polvo que Inês prometeu recriar. De volta a Colares, no ateliê, agora expandido com anexos de vidro para a luz natural, transformei esses novos fios em entalhes temáticos. Um painel de madeira representando rotas migratórias, com barcos minúsculos navegando de Lisboa a Rio de Janeiro, vendido numa feira em Óbidos para um colecionador que o doou a um museu em Belém. Vasco ajudou na montagem, mãos firmes no cinzel, confessando: "Pai, esses entalhes me ensinam mais que qualquer banco." Os gêmeos de Inês, agora obcecados, criavam versões em argila, moldando continentes como se fossem bolos de aniversário. Duarte, sempre empreendedor, lançou uma linha de merchandising, canecas com mapas entalhados e t-shirts com frases do livro como Lascas que unem oceanos. Mas numa noite de luar prateado sobre a Serra de Sintra, enquanto polia uma peça inspirada nas levadas madeirenses, um telefonema de Paris interrompeu o silêncio. O descendente do rival, agora aliado, propôs uma colaboração transatlântica. Um intercâmbio cultural entre comunidades lusas na França e em Portugal, com exposições itinerantes de arte familiar. Teodoro, vamos expor seus entalhes ao lado de pinturas do meu avô, virando rivalidade em diálogo. Voamos para lá, eu e Margarida, hospedados num apartamento com vista para a Torre Eiffel, onde realizamos workshops de entalhe para jovens, luso-franceses misturando técnicas portuguesas com influências galas, rindo de lascas voando sobre croissants matinais. Firmino juntou-se via vídeo, contando piadas sobre amores que cruzam a Mancha, enquanto Vasco enviava fotos do ateliê em tempo real. Inês mandou receitas adaptadas, como pastéis de nata com toque de crème brûlée, que servimos no vernissage. O evento atraiu mídia francesa, com artigos no Le Monde sobre o avô português que entalha pontes. E ali, num brinde com champanhe misturado a vinho verde, selamos uma amizade improvável, trocando relíquias. Eu dei uma miniatura de barco, ele uma carta antiga de seu avô pedindo perdão, post-mortem. De retorno a Évora, incorporei essa fusão em novas obras. Esculturas híbridas de sobreiro com elementos de vidro soprado, expostas numa galeria em Faro, onde Inês organizou um leilão beneficente para preservar o Tejo poluído, arrecadando fundos que Duarte dobrou com vendas de vinho. Joaquim veio à abertura mancando, mas sorridente, e contou para a imprensa local sobre o rio que lava mágoas. Margarida filmou tudo para o canal, agora com milhões de visualizações,
convidando seguidores a enviarem suas fusões culturais. Um luso-descendente no Canadá, misturando fado com maple syrup. Outro em Moçambique entalhando máscaras com motivos alenterranos. Vasco, agora gerente informal do ateliê, propôs expandir para workshops online, alcançando ilhas remotas como os Açores, onde ventos atlânticos carregam ecos de descobrimentos. Os gêmeos participaram do primeiro, moldando vulcões de argila via Zoom, gritando de excitação quando um participante de pico mostrou lavas reais. Firmino, sempre o contador de casos, adicionou lendas de sereias nos mares dos corvos, virando as sessões em festas virtuais. Mas numa manhã de nevoeiro denso no Alentejo, enquanto colhia azeitonas maduras que pingavam óleo como lágrimas douradas, uma visão surgiu no horizonte. Um grupo de ciclistas parando na estrada, liderados por um homem de barba grisalha, que se apresentou como organizador de trilhas históricas. Senhor Mendes, seu livro inspirou uma rota ciclística pelo Tejo, de Lisboa a Setúbal, parando em pontos da sua saga. Quer ser o padrinho? Aceitei montando numa bicicleta adaptada. Eu, aos 82, pedalando devagar por caminhos ribeirinhos, com a família ao lado em e-bikes, parando em vilarejos para contar trechos ao vivo, com Joaquim esperando no final com um banquete de choco frito. Margarida documentou a jornada, virando-a em série de vlogs que explodiram nas redes, atraindo ciclistas de Espanha e Itália. Vasco guiou um trecho, confessando medos antigos. Inês pedalou com os gêmeos na garupa, rindo de subidas íngremes. Duarte carregou vinhos em cestos, brindando em cada parada. Firmino, de carro de apoio, buzinava encorajamentos. A rota culminou num festival em Setúbal, com fogueiras na praia e contos ao luar, onde anunciei uma fundação, Lascas Lusitanas, para preservar memórias orais de idosos por todo o país, com gravações em vilas remotas do interior, de Monsaraz a Marvão. Voluntários surgiram, incluindo o descendente parisiense, que veio filmar episódios em francês. Agora sentado no alpendre com uma taça de vinho ao pôr do sol, planejo a próxima expedição, uma caravana por trás dos montes, coletando lendas de castanheiros centenários e amores montanheses, com a família como tripulação. E se esses fios tecidos tocam a tua alma, deixa nos comentários uma lasca da tua herança. Inscreve-te no Histórias do Avô para mais tramas que entrelaçam o passado ao futuro e partilha para que as raízes se espalhem como oliveiras antigas. A caravana por trás dos montes partiu numa madrugada fresca de outono, com o nevoeiro subindo dos vales como fantasmas preguiçosos, e eu ao volante do Citroën de Firmino, agora adaptado com bancos extras para os gêmeos, que insistiam em vir carregando mochilas cheias de lápis de cor e sonhos de castelos escondidos nas montanhas. Margarida navegava no banco da frente, mapa digital piscando no tablet, traçando rotas sinuosas de Bragança a Miranda do Douro, enquanto Vasco seguia atrás num furgão alugado, lotado de equipamentos de gravação e caixas de vinhos que Duarte enviara, de Porto como combustível para as almas nortenhas. Inês, sempre a organizadora, checava listas no telefone, garantindo que parássemos em aldeias como Rio de Honor para capturar dialetos mirandeses, antes que o tempo os apagasse como pegadas na neve. Joaquim, o marinheiro improvável nessa jornada terrestre, juntou-se em Chaves trazendo um acordeão enferrujado que prometia animar noites ao redor de fogueiras de carvalho. Teodoro, do Tejo aos rios do norte, as águas contam o mesmo. Resiliência, disse ele, apertando minha mão calejada, enquanto o comboio serpenteava por estradas ladeadas de castanheiros centenários, folhas douradas caindo como confetes de uma festa antiga. Nossa primeira parada foi em Vimioso, numa praça de pedra gasta, onde velhos sentados em bancos de granito fumavam cachimbos e observavam o mundo devagar. Ali armamos microfones improvisados sob um céu de chumbo, e eu comecei, voz ecoando contra as paredes caiadas. Contem-nos das bruxas que dançam nas noites de lua cheia nos montes de Vinhais. Uma avó de chale negro, olhos como azeitonas pretas, inclinou-se para a frente e teceu uma teia de palavras sobre espíritos que guardam tesouros mouros em cavernas esquecidas, sua voz rouca misturando-se ao vento que assobiava pelas chaminés.
Margarida gravava tudo, zoomando nos rostos sulcados como mapas vivos, enquanto os gêmeos desenhavam criaturas imaginárias baseadas nas descrições, lápis voando sobre papel, como pássaros em migração. Vasco, câmera no ombro, capturava ângulos inesperados. Um gato preguiçoso espiando de uma janela, uma oliveira torcida como testemunha muda, transformando o cotidiano em poesia visual. Firmino, com seu humor afiado, interrompia com piadas sobre bruxas que cozinham melhor que as de Sintra, aliviando tensões quando as histórias viravam sombrias, como a de um amor amaldiçoado por inveja em Macedo de Cavaleiros. Avançamos para Miranda, onde o Rio Douro rugia como um dragão adormecido, e paramos num miradouro com vista para a Espanha do outro lado da água. Ali, um pastor de ovelhas, churra, cajado na mão como cetro, recitou poemas em mirandês sobre fronteiras que o coração ignora, palavras antigas rolando como pedras no leito do rio. Inês traduzia baixinho para os gêmeos, que repetiam fonemas estranhos como um jogo secreto, enquanto Duarte, via chamada de vídeo, sugeria harmonias fadistas para acompanhar as gravações. Joaquim puxou o acordeão, dedilhando melodias que misturavam fado com gaitas de folhas imaginárias, e logo a praça se encheu de locais curiosos, trazendo pães de centeio e queijos curados para partilhar ao entardecer. Mas nem tudo era idílio. Numa noite chuvosa em Mogadouro, acampados num terreno emprestado por um agricultor de bigode espesso, o furgão atolou na lama, forçando-nos a empurrar sob pingos grossos como lágrimas de gigante. Vasco, enlameado até os joelhos, riu pela primeira vez sem reservas. Pai, isso é como suas pescarias. Quanto mais luta, melhor a captura. Firmino e eu trocamos olhares, recordando brigas juvenis resolvidas em noites assim. E os gêmeos, excitados, com a aventura transformaram a lama em castelos efêmeros. Margarida filmou o caos, virando-o em clipe viral para o canal, com legenda Lendas Atoladas, traz os montes sem filtro, atraindo comentários de nortenhos orgulhosos compartilhando variantes das histórias. Prosseguimos para Freixo de Espada-Cinta, onde uma feira medieval nos recebeu com tendas de linho e cheiro de enchidos grelhados. Ali, eu entalhei ao vivo uma peça de castanheiro, representando um cavaleiro lendário. Cinzel batendo ritmado como coração acelerado enquanto locais contavam de batalhas fantasmas nas muralhas antigas. Inês organizou uma roda de contos infantis, os gêmeos no centro ouvindo de olhos arregalados sobre lobisomens que uivam nas serras de Bornes. Joaquim acrescentou toques marítimos, comparando os montes a ondas petrificadas, e Vasco capturou depoimentos de emigrantes retornados, vozes trêmulas falando de saudades que cruzam oceanos como as dos meus podcasts. Firmino, sempre o elo, conectou com parentes distantes via telefone, descobrindo uma prima em Torre de Moncorvo que guardava receitas ancestrais de doces de amêndoa incorporadas num banquete improvisado sob estrelas que pareciam alfinetes no veludo. Negro. A caravana ganhou asas digitais quando Margarida lançou lives diárias, convidando seguidores a sugerirem paradas. Um de Vila Real indicou uma capela em Alijo, onde ecos de cantos gregorianos misturavam-se a lendas de virgens milagrosas. Fomos, gravando áudios que Duarte remixou com sons ambientais, criando trilhas sonoras para o próximo álbum da Fundação, Lascas Lusitanas. Mas numa curva traiçoeira perto de Alijó, o Citroën pifou. Motor tossindo como velho fumante, forçando uma pausa forçada numa taberna de estrada, onde o dono, um homem de barriga proeminente e sotaque carregado, nos ofereceu abrigo e histórias de Irimanam, contrabando transfronteiriço nos anos 70. Ecos do meu pai pescador que Joaquim reconheceu como paralelos fluviais. Vasco consertou o carro com ferramentas improvisadas, mãos sujas de graxa, mas olhos brilhando de orgulho. Aprendi com você, pai. Consertar o que quebra. Os gêmeos dormiram no colo de Inês, sonhando com tesouros, enquanto Firmino e eu velávamos à janela conversando sobre como essa jornada curava não só a família, mas feridas coletivas de um Portugal interior e esquecido. Chegando a Chaves, fechamos o ciclo num festival termal, onde águas quentes borbulhavam como segredos acendendo.
Ali eu narrei o compilado das lendas coletadas para uma multidão envolta em vapor, voz amplificada por alto-falantes enferrujados, misturando bruxas transmontanas com sereias do Tejo. Margarida editou o material em tempo real, lançando um e-book gratuito, Ecos dos Montes, ilustrado pelos desenhos dos gêmeos e fotos de Vasco. Duarte enviou vinhos temáticos rotulados Vinho das Serras Esquecidas. E Joaquim tocou o acordeão numa jam session com músicos locais, fusão de ritmos que ecoou pelas termas romanas. Firmino propôs estender a fundação para roteiros pedestres, inspirados na rota ciclística anterior, conectando Trás-os-Montes ao Alentejo num laço nacional. De volta a Évora, descarregando malas cheias de gravações e amêndoas torradas, planejei o próximo mergulho. Uma imersão nas ilhas dos Açores, voando sobre o Atlântico para capturar vulcões de lendas e amores insulares, com a família como âncora nessa deriva poética. E se essas veredas montanhesas despertam em ti ecos próprios, derrama nos comentários uma lenda da tua terra. Inscreve-te no Histórias do Avô para trilhas que desvendam o invisível e espalha para que as vozes antigas ressoem como ventos nas serras, eternas.